Olá, o Live Entrevista hoje conversa com o professor Nelson Júnior, ex-candidato a governador, a senador e a vereador na cidade de Campina Grande. Vamos conhecer um pouquinho sua história, o que ele pensa da política e suas perspectivas para os próximos pleitos. Nossa conversa hoje é com o professor Nelson Júnior, ex-candidato a governador, ex-candidato a senador e recentemente foi candidato a vereador na cidade de Campina Grande. Gislaine, boa noite, seja bem-vinda. Dayana Brito, boa noite, seja bem-vinda. MGM Turismo, boa noite, seja bem-vindo. Estou só aguardando o nosso convidado, que é o professor Nelson Júnior. Boa noite, Marcelo. Um abraço, Marcelo, que sabe tudo de turismo.
Boa noite, professor. Boa noite, Arlindo. Como é que tá? Grande Arlindo Caboclo. Professor, seja bem-vindo ao Live Entrevista. E eu, de antemão, eu quero agradecer demais por ter aceitado o convite e contribuir com esse meu projeto, que é levar a conscientização, é levar também a história das pessoas, mas também o que essas pessoas pensam sobre política e sobre o dia a dia. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pelo espaço, Arlindo. Acho que é muito importante a gente estar discutindo os problemas do dia a dia da nossa sociedade, discutindo a política, porque é exatamente isso. A democracia é o debate da política. A política a gente faz debatendo com os diferentes, porque com os iguais a gente geralmente já tem acordo. Então, debatendo com todo mundo é que a gente vai aprendendo. Então, estou à disposição, meu amigo. Nelson Júnior, primeiro nos conta um pouquinho sobre você. Quem é Nelson Aleixo da Silva Júnior? Arlindo, eu sou um homem que fui educado na Paraíba, moro na Paraíba desde criança, nasci no Rio Grande do Norte, vim morar na Paraíba com 8 meses de idade, em Campina Grande. Depois vim morar em João Pessoa, né, onde estou por aqui desde 1985 que eu moro em João Pessoa, mas na verdade eu acabo morando em João Pessoa, mas também em Campina Grande, né? Porque eu sou professor, sou psicólogo, sou professor de psicologia da Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande. Então minha vida é entre João Pessoa e Campina Grande. Eu digo que eu moro nas duas cidades. Então, e na vida, como eu estava dizendo, para mim eu sou paraibano, me conheço como paraibano, vivi sempre na Paraíba desde que me entendo por gente. Estudei escola pública, né? Fiz universidade, comecei a minha militância política também, ainda na juventude, na adolescência, na época quando eu estudava no Liceu Paraibano, fui do Grêmio Estudantil do Liceu, depois cursei psicologia na Unip, na época, fui de centro acadêmico, diretório central dos estudantes. Então, ainda na juventude, comecei a militar no Partido dos Trabalhadores. Depois saí do PT, quando fundou o PSOL, fui para o PSOL, onde eu busquei contribuir ao longo desses anos. E aí coloquei meu nome também para as disputas, sempre representando as propostas do partido para discutir na sociedade os melhores rumos, os melhores caminhos da política paraibana. Você disse que inicia sua militância política na escola, praticamente na escola, que a gente sempre inicia praticamente a nossa militância nas escolas, através do Grêmio, dos Grêmios. Naquela época, você vê alguma diferença entre a militância da sua época, e que você iniciou como militante, como a sua militância, ainda jovem, e a militância dos Grêmios estudantis agora? Você consegue fazer um paralelo de diferenças, professor? Arlindo, quando eu comecei a militar nos Grêmios estudantis, foi exatamente na época da abertura democrática, né? 87, por aí. 87, 88, comecei a participar do Grêmio do Liceu Paraibano, um pouco tempo depois da abertura democrática. E era um momento onde a juventude estava muito engajada em mudar as coisas, né? E naquela época, a luta era pela consolidação da democracia, né? Pela conquista de direitos. E foram muitas conquistas, não foram poucas conquistas. Para a gente ter uma ideia, pegando aí os anos 90, foram anos muito frutíferos para a luta política no Brasil, para avanços. Você pegar o final dos anos 80, você vai ter a nova Constituição Brasileira de 88, que foi a bússola, né, que permitiu que a gente chegasse onde a gente chegou. A educação pública, né, um avanço da educação pública, a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, onde todas as pessoas têm acesso ao atendimento médico, com as dificuldades que tem, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, mas que todas as pessoas têm acesso ao atendimento médico, sem ter que estar pagando mensalmente, nós já pagamos nos nossos impostos. Isso é uma conquista da nova Constituição Brasileira, no SUS. Né? E aí, você vai ter nos anos 90, por exemplo, muita coisa que hoje os jovens ainda aproveitam, por exemplo, a minha passagem nos ônibus,
foi uma conquista da luta da juventude, dos estudantes nos anos 90. Né? Na época, o deputado estadual que apresentou a proposta e aprovou na Assembleia foi o deputado Chico Lopes, do PT, na época. Também a meia entrada nos cinemas, que os jovens ainda hoje aproveitam, os estudantes aproveitam, foi construído também naquela época, fruto da nossa luta também, enquanto movimento estudantil naquele período. E não foi uma coisa fácil, porque tanto aprovar a meia passagem dentro dos ônibus intermunicipais, como para aprovar também a meia entrada no cinema, nos eventos culturais, foi uma batalha dentro da Assembleia, não foi fácil. A meia entrada nos ônibus, principalmente. Foi uma luta muito grande para que os deputados aprovassem, que tem uma bancada muito forte ali, que era influenciado pelos empresários do setor de transporte público, que não queria a aprovação da lei. E no final, muitos votos favoráveis, muitas abstenções, alguns votos contrários, a lei foi aprovada e vale até hoje, fruto da luta dessa juventude. Então, os grêmios estudantis de hoje, os centros acadêmicos, os DCEs, precisam muito ter isso em mente, né? Na época que eu fui da Unip, por exemplo, eu fiz psicologia na Unip, estudei psicologia na Unip. Nesse período, fui de centro acadêmico, DCE. A nossa luta na época lá era para que o valor da mensalidade da universidade não subisse muito e o valor realmente, comparado com o que é hoje, era um valor razoável. E a gente tinha muita dificuldade de tinha crédito, né? E hoje a juventude precisa assumir o destino, né? Precisa assumir exatamente as bandeiras dessa juventude. E as bandeiras hoje não mudaram muito, mas tem muitas bandeiras novas que precisam ser incorporadas na pauta e com certeza os jovens são as pessoas mais indicadas para dizer hoje quais são as suas principais bandeiras. Com certeza a questão do emprego, com certeza a educação pública, né? Com certeza a saúde para essa juventude. Eu acho que são pontos centrais. A cultura também, levar a cultura aos bairros, para que os jovens tenham acesso a atividades culturais, a boa educação, e não busquem o caminho do vício, por exemplo. Né? Então, isso tudo é importante, está na pauta da juventude hoje em dia. Professor, por que a militância no campo das esquerdas? Alguma referência teórica, alguma referência política? Cara, a militância no campo das esquerdas começou lá atrás, né, na juventude, porque a gente lutava pela passagem de onda mais barata, por exemplo. Aí, na Câmara não tinha vereadores. Quando passou a ter vereador de esquerda, eram os vereadores de esquerda que defendiam a passagem mais barata. A gente lutava pelas meias passagens, a gente lutava pela meia entrada no cinema. E quem tomava à frente essas bandeiras eram os vereadores de esquerda. A gente lutava na educação pública, e naquele período também eram os vereadores de esquerda, os vereadores progressistas que lutavam por essa bandeira, né? Na época da Constituição de 88, eu era adolescente, acompanhei muito pouco isso aí, mas mesmo assim, acompanhei, né? Estudando no Liceu Paraibano e tudo, nesse período, e a luta pela construção dessa Constituição, que até hoje ainda tem, apesar de todas as reformas pelas quais ela já passou, foi uma luta muito grande da esquerda, mas principalmente também de deputados progressistas que não eram do campo de esquerda. Naquela época a esquerda não tinha representatividade, não tinha um espaço no parlamento que tem hoje, mas deputados, parlamentares do campo progressista, que naquele momento que tinha acabado de sair da ditadura, conformavam um campo progressista que permitiu que a gente chegasse a construir essa Constituição de 88, como eu falei aqui agora há pouco, com vários direitos consagrados lá dentro. Mas à medida que o tempo vai passando, vai sendo a bancada da esquerda que vai construindo proposta no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, sintonizada, né, com os anseios dessa juventude. Na época, a gente entrando na política pela juventude começou a se identificar aí com a perspectiva da esquerda. E aí é quando você tem a eleição em 89 para presidente, eu na época não tinha filiação a partido nenhum, e eu fiquei muito indeciso em quem votar. E como todo jovem naquele período também me encantei com o Caçador de Marajás a princípio, né? Toda aquela mídia em cima de você, uma mídia muito forte. Fernando Collor.
Fernando Collor. Me encantei também com a história do Caçador de Marajás. Na época fazia teatro, escrevi um artigozinho para o grupo de teatro, para o jornalzinho do grupo de teatro e tal. Mas de um meio para o fim eu me desencantei, a cabeça abriu um pouco mais. Eu me desencantei, me apaixonei por Brizola, gostei muito de Brizola. E na reta final, acabei me apaixonando pelo Lula também, acabei votando em Lula no primeiro turno da eleição de 89, né? Primeira vez que votei. E aí foi um processo de identificação nossa com o PT, com a esquerda, que essa identificação com a esquerda acaba durando até hoje, né? Apesar das críticas, das divergências, mas acho que se a gente pega o período, né, dos governos da esquerda, como eu disse, apesar das críticas que tem, a militância no PSOL, o PSOL fez oposição ao governo Lula, fez oposição ao governo Dilma, posição de esquerda, mas apesar de tudo isso, quando a gente olha para trás, a gente vê que os resultados foram positivos. Professor, alternância de poder, liberdade de expressão, o direito de ir e vir, são pilares da democracia. Não é uma contradição, no PSOL tem o Lzinho de liberdade. No entanto, o PSOL se solidariza com regimes como Cuba e Venezuela. E a gente vê que são exemplos de democracias. Não é uma contradição, professor? Veja, Lindo, quando você observa alguns aspectos, pode parecer que sim, né? Mas o apoio, a solidariedade do PSOL, por exemplo, com Cuba, e em alguns momentos também com a Venezuela, não é um apoio cego, né? Não é um apoio de que diz que está tudo certo. Não, tem muitas coisas, em Cuba principalmente, eu gosto muito de Cuba, que precisa evoluir, precisa avançar, claro, mas a gente não pode desconsiderar a realidade vivida em cada um desses países. Se você pega a Venezuela vive um bloqueio terrível imposto pelos Estados Unidos. Imagine você se de repente alguém chegar a dizer, Arlindo, Nelson, seu salário está confiscado, agora pague suas contas, faça a sua feira sem o seu salário. Como é que você vive? Aí você começa, você pega, vende o relógio, depois você vende o celular, depois você começa a vender um pneu do carro, vender outro, vender um motor, quando você viu, você foi dilapidando tudo. Então, é um pouco isso que acontece, o bloqueio econômico que os Estados Unidos fazem a Cuba, né, e as sanções impostas à Venezuela acabaram criando situações muito difíceis nesses dois países. Mas é como eu disse, tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a evoluir, mas, por exemplo, a solução para a Venezuela não é um deputado dizer que é presidente, não foi votado para presidente, aí vem o governo de Trump, o governo de Bolsonaro, e reconhece o cara como presidente. Presidente de onde? Assim, eu sou governador da Paraíba, e concorri, não fui o mais votado, perdi a eleição, vou dizer que sou governador? Não, o governador é quem ganhou. E aí também, a solução é essa. Quem deve encontrar a saída para os problemas da Venezuela é o povo venezuelano. Para o problema de Cuba é o povo cubano. Claro que tem muitas coisas a avançar, a melhorar, tem. Tem muitas coisas que precisam melhorar nesses dois países. Mas principalmente Cuba, eu acho que é uma referência ainda, né, naquela sociedade, apesar das dificuldades que passou, né, conseguir se estabelecer e se sustentar até hoje a pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos. E aí Cuba totalmente isolada do mundo, né? Porque depois da queda do Muro de Berlim no final dos anos 80, depois do colapso da União Soviética, Cuba ficou praticamente sozinha, impedida de comercializar com o mundo todo pelas pressões americanas. Professor, vamos continuar no PSOL, que tem alguns questionamentos também a fazer sobre o PSOL, no qual o senhor milita. Vez ou outra, integrantes do PSOL falam em romper com o capitalismo. Não fica bem claro isso, né? Isso não é uma discussão já ultrapassada, haja vista que, mesmo com suas maldades do capitalismo, até então é o único sistema que tira pessoas da pobreza? Caboclo, meu amigo, se você observar, você tem no mundo vários sistemas de poder, né, que se diferenciam. E alguns deles, você não pode dizer que é um sistema
capitalismo clássico, mas a orientação é uma orientação capitalista, mas acaba se tornando países dirigidos por concepções totalitárias, teocráticas. E o capitalismo ele não conseguiu fazer o mundo avançar. O capitalismo conseguiu fazer avançar o G7. Você tirando o G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, você vai ter aí, dentro de um G20, as 20 maiores economias, os países que conseguem manter um certo equilíbrio, viver por conta própria, esse conta própria entre aspas, mas com muita pobreza e muita miséria nesses países, exatamente fruto da exploração do próprio capitalismo interno e externo. E fora desse G20, o que é que nós temos? Quando você olha para a África, o que é que você vê a África? A miséria absoluta em vários países. Tem muita coisa boa, tem país que avança, mas o que o capitalismo faz ali é uma extração de riqueza terrível. Fez durante séculos e hoje continua fazendo. Se você olha ainda na África, mas principalmente a Ásia também, você vai ver, né, esse autoritarismo que você fala, fundamentalismo religioso, estados teocráticos. Então, é o que foi dito, é o que diz, né, como a gente costuma dizer, o socialismo ele não está resolvendo os problemas centrais da humanidade, e quando o socialismo não chega, o que chega é a barbárie. Você olha o Afeganistão, é barbárie. É a barbárie que vai se instalar. Os Estados Unidos passou 20 anos no Afeganistão. E foi que levou para lá. Saiu e deixou a sociedade nos cacos. Se concentrou muito em Cabul, em algumas outras cidades polo, mas não levou ao desenvolvimento. Tentou implantar o seu modelo sem dialogar com a questão local. Então, se a gente não consegue avançar para um mundo socialista, você vai ter de um lado a extrema riqueza e do outro lado a barbárie. Isso não se dá por vontade própria. Não é porque o pessoal é socialista, defende o socialismo, que ele vai acontecer do dia para a noite. Quantos séculos o capitalismo não levou para se estabelecer? E o capitalismo é um avanço. Porque o mundo já passou pelo escravismo, o mundo passou pelo feudalismo. Nós estamos no capitalismo aí mais ou menos há 500 anos. Alguns autores dizem que é depois da reforma, depois da Revolução Industrial, mas você pegar aí 500 anos, já tem um germe do capitalismo ali, mas não conseguiu dar resposta para o mundo ainda. Quanto não se gastou em 20 anos de ocupação do Afeganistão? Hoje no mundo, menos da metade da população mundial, acabou, teve acesso às vacinas contra o Covid-19. Os Estados Unidos têm vacinas sobrando. Parte da população não usa, mas vacinas que eles têm disponível, não é contratada, disponível na mão deles, é 3 vezes o número da população americana. Como é que estão nossos irmãos na África, na Ásia? Então, o capitalismo ele tem funcionado para enricar, para gerar lucro para os grandes capitalistas. Pega o Brasil, em plena pandemia, você tem aí grupos de bilionários que enricaram ainda mais no Brasil. Quando eu olho para baixo aqui, meu cachorro está aqui de lado, aqui, falando aqui comigo, aí bate em mim, enfim, está aqui quietinho. Já mandei ele sair, mas ele volta. E quando você olha, em plena pandemia, muita gente com salário bloqueado, muita gente perdeu o emprego, mas o capitalismo promoveu o enriquecimento de dezenas de pessoas no Brasil ainda. Dezenas de milhares de pessoas. Então, é esse sistema que não responde os problemas da sociedade. E como você disse, o PSOL pensa um socialismo com liberdade. O PSOL, quando pensa o socialismo, é um socialismo das pessoas, como você bem pensou, têm o direito de ir e vir, onde as pessoas têm o direito a ter sua opinião religiosa, e isso o PSOL defende, ao contrário de muitos capitalistas fundamentalistas. Quem é contra a liberdade religiosa não é a esquerda. Quem é contra a liberdade religiosa são os capitalistas fundamentalistas das mais diversas matizes. Quem é que vive perseguindo, por exemplo, os centros de umbandas? São os fundamentalistas,
que vê o mundo apenas a partir da sua visão. Vê apenas a sua visão e acha que o resto tudo não funciona, o restante não presta. E muitas vezes, esses fundamentalistas, até dentro da visão deles, eles também desprezam e abandonam. Para a esquerda, não. Para o pessoal que vê o mundo com socialismo e liberdade, é um mundo diverso. É um mundo onde você tem liberdade de ser cristão, você tem liberdade de ser muçulmano, você tem liberdade de ser de religiões afro, você tem liberdade de ser budista, inclusive de ser ateu. Então, para o socialismo do PSOL, isso é possível. Né? Você tem liberdade de ser o que você quiser, de viver como você quiser, desde que você respeite os demais, não explore os demais. É nessa perspectiva que o PSOL pensa o socialismo, pensa o Brasil, pensa o mundo. E o capitalismo para o PSOL será um aliado ou um inimigo? Veja, quando você coloca essa questão, a gente tem que pensar sobre várias perspectivas. Nós somos um partido político e nós funcionamos, e nós trabalhamos, e nós disputamos dentro da realidade brasileira com capitalista, com o sistema eleitoral dentro do processo de funcionamento desse país, e nós funcionamos respeitando a regra do jogo. Né? O pessoal, quando apresenta nome para disputar a presidência da República, governo do Estado, prefeitura, Câmara de Vereadores, deputados, o pessoal apresenta para, dentro do sistema capitalista mesmo, buscar fazer mudanças que permitam ao povo viver com mais dignidade. O pessoal não vai chegar ao governo. A construção de um sistema socialista não passa necessariamente por um processo eleitoral. É um processo de amadurecimento da sociedade que é construído ao longo do tempo. Então, é nessa perspectiva de médio e longo prazo que se estabelece a questão do socialismo, mas dentro do sistema capitalista, o pessoal pretende, sim, agir para garantir mais direitos para a nossa população, agir para garantir a igualdade entre pobres e ricos dentro dessa sociedade. Sabemos que é difícil, mas pelo menos garantir uma maior possibilidade de igualdade de disputas. Quando você pensa hoje, por exemplo, a gente hoje tem políticas de cota na nossa sociedade que não tinha 20 anos atrás. Hoje o estudante de uma escola pública, ele pode entrar na universidade pública e cursar medicina, e cursar odontologia, cursar pedagogia, cursar história, psicologia, matemática, física. Há 20 anos atrás, só entrava nas universidades públicas, né, as pessoas da classe alta que faziam os melhores cursinhos. Hoje, além de estudantes de escola públicas também, você vai ter as pessoas negras entrando na universidade, porque tem a política de cota que garante isso. E aí, eu sou professor da universidade, eu tenho estudantes que vieram da política de cota e estudantes que não vieram de política de cotas. E todos eles, quando entram na universidade, conseguem tocar a sua graduação à frente, conseguem estudar com dificuldades que tem de um lado ou de outro. Então, não inviabiliza. Então, isso foi conquistado como? Isso foi conquistado pela esquerda e por setores progressistas da nossa sociedade. Se não fosse essa intervenção, boa parte dessas conquistas não teria sido possível. Professor, para se construir uma candidatura não é fácil, você vai se construindo ao longo do tempo. Percebe-se no PSOL que ele lança uma candidatura, como foi o exemplo do senhor, lançou em 2010, mas na eleição seguinte já lançou outro candidato. Isso não perde um pouco de referência, não? Quando eu sei que é assunto interno do partido, mas não se perde a referência do candidato anterior, não? E é difícil construir uma candidatura? É difícil, Caboclo, é difícil você construir referências, né, para o processo eleitoral. Em partes, eu não tiro sua razão, mas lembre que em 2010 eu fui candidato a governador, em 2014 disputei o Senado ainda, né? Em 2018 disputei novamente. E a gente tem buscado, o companheiro Tasso foi candidato em 2014 a governador, né? Depois foi novamente, então tem buscado, dentro da medida do possível, fortalecer esses projetos partidários, mas às vezes a gente, dentro do debate interno, a gente avalia que chegou o momento de um outro colega também colocar um nome, porque quando você também faz essa mudança de um nome para outro, você também dá oportunidade
ao partido de construir novas referências também. Se você insiste só em um nome, você constrói apenas uma referência. Quando você bota um nome, outro nome, você vai construindo outras lideranças que se tornam também referências públicas para verbalizar o projeto coletivo do partido. Então, o partido tem muito isso em mente, sabe? É fortalecer as lideranças, mas também construir novas lideranças. Em 2018, numa sabatina no programa Correio Debate, da FM, 98 FM, você defendeu a descriminalização da maconha. Você continua fazendo essa defesa? Você continua com essa defesa, professor? E por quê, se o senhor continua? Aproveitando a oportunidade da sua entrevista também para mandar um abraço pro meu amigo Zé Silva, né, o Lucas também, o pessoal aí de Santa Rita, grandes companheiros, grandes camaradas, enfim. Mas veja, Caboclo, continuo defendendo a descriminalização da maconha. Tanto eu quanto o ministro Barroso. O ministro Barroso apresentou no Supremo a proposta, está lá, alguém pediu vista, não lembro agora quem foi, e não foi a voto. Mas por quê? Porque esse é um debate já há muito tempo superado. E a gente aqui no Brasil, a gente costuma muito ir a reboque de algumas decisões tomadas no exterior. Hoje, nos Estados Unidos, mais da metade dos estados americanos ou liberaram o uso da maconha ou liberaram, pelo menos, o uso medicinal da maconha. E no Brasil, a gente fica numa política atrasada. Atrasada de guerra às drogas, quando uma guerra que não funciona. É uma guerra que tem funcionado apenas para matar pobre e preto no Rio de Janeiro e nas grandes cidades. Porque quando você pensa, aí você diz, sim, mas as drogas têm malefício. Tem malefício. Tudo que você consome em excesso tem malefício. Alguns mais, outros menos. O álcool. Eu conheço pessoas que quando bebem, fazem coisas terríveis quando ficam embriagadas. Conheço pessoas que não conseguem se livrar do vício do álcool. E o álcool é permitido. Cabe a gente, enquanto sociedade, trabalhar no campo da educação. Trabalhar no campo da educação. Tem pessoas que têm uma tendência ao vício, que se tomar um copo de cerveja, não para enquanto não acabar a grade. Também vai ter outros, se consumir uma ou outra droga, também não vai parar enquanto não afundar. Mas isso é muito de acordo também com as pessoas. Quando a gente pensa na descriminalização, é para quê? É para que a sociedade haja no sentido da informação. Trabalhe no sentido de informar. E quando a gente pensa na descriminalização da maconha, ainda é pelo seu menor teor ofensivo em relação às outras drogas. E aí significa dizer que esse debate é aberto na sociedade. Você vai poder comprar numa farmácia uma quantidade X da cannabis. Você vai poder comprar na farmácia. É assim em vários países do mundo. Nos Estados Unidos, vários estados já é liberado. Mas, no momento, eu acho que um dos pontos centrais dessa luta, além da descriminalização, da liberação da maconha, porque quando você faz a liberação da maconha, você tira a droga, você tira o produto das periferias, você faz com que boa parte desses jovens que são criminalizados pelo uso, deixe de ser criminalizado por isso. De 96 para cá, depois que foi aprovada uma lei que endureceu ainda mais o combate, por exemplo, à maconha, você aumentou a quantidade de pessoas nos presídios do Brasil e não resolveu o problema. Então, a descriminalização, a liberação da maconha, vai permitir tirar esse debate do campo da polícia e trazer para o campo da saúde pública. Conversar com um jovem como se conversa sobre o álcool. Né? Conversar com um jovem sobre isso como se conversa com o álcool. Que o ideal é que ele não consuma a droga. Que ele consiga tocar a vida dele produtivamente, estudando, trabalhando. Que ele não consuma o álcool, que ele não consuma maconha. Mas quando esse jovem consumir, e se ele consumir esporadicamente e não lhe trouxer problema nenhum, ele não precisa ir preso, não precisa ir para a cadeia, não vai ser preso pela polícia, porque estava com 1 ou 2 cigarros de maconha no bolso. Que hoje ele é preso. Menos se ele for de classe média alta, se ele for rico. Dependendo do bairro da cidade, ele é preso e vai conviver com
criminosos perigosíssimos. Que depois que ele entra, Arlindo, que ele está num presídio, que foi pego com 2, 3 cigarros de maconha, que dependendo do juiz, que vai dizer que foi tráfico, depois que ele entra no presídio, o grande traficante, o assaltante de banco vai dizer logo, ou manda alguém que vem lhe visitar, trazer isso ou aquilo, ou você vai pagar com a vida de alguém da família. Quando você vê, está a família toda envolvida no crime por causa de um problema do Estado. Então, eu tenho avaliação que é importante, sim, descriminalizar, liberar o uso da maconha e trabalhar no ponto de vista da educação. Orientar as pessoas para que evitem realmente ir para esse campo. Mas, no momento, além disso, acho que um ponto primordial e urgente é o uso medicinal do cannabis. Porque já está comprovado o uso da cannabis sativa para vários problemas de saúde, não só no Brasil, como no mundo todo. E o que é que a gente tem hoje? A gente tem uma hipocrisia na sociedade, porque tem um setor, Arlindo, empresarial, que já começa a importar o óleo da cannabis que é feita nos Estados Unidos e que custa uma fortuna. Sabe? E que se for feito no Brasil, for autorizado, como já é autorizado aqui, fazer aqui na Paraíba, por exemplo, sai por um preço bem menor. Mas por que não se discute exatamente a autorização e a legalização? Para poder manter um feudo de mercado. É o capitalismo. Para poder manter esse feudo de mercado. Então é importante, sim, primeiro a gente pensar no uso, né, na liberação da cannabis medicinal, lógico, sob controle médico, sob controle da sociedade, mas liberar o uso. E em seguida continuar o debate para a liberação da maconha para o uso recreativo também. Eu acho que esse é um debate que a sociedade não pode perder. E eu tenho coragem de fazer. Eu tenho coragem de fazer como homem público, como professor, como candidato que já fui, talvez seja de novo. Eu tenho coragem de fazer. Outros não. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, defende. Mas foi presidente 8 anos e não teve coragem de fazer esse debate. Então, é importante fazer esse debate na sociedade brasileira para que a gente consiga resolver essa questão de uma vez por todas. Você imagina se hoje proibisse se tomar uma cervejinha, né, um vinhozinho, o que é que ia acontecer? Então, muitos jovens, muitas pessoas também iam pagar pelo fato de consumir o álcool. Então, acho que a gente precisa orientar, não proibir. Acho que orientar ainda é a melhor solução. Eu, particularmente, eu sou contra a liberação para uso recreativo, sou a favor do uso medicinal. Mas, professor, o debate também, ele não empobrece e dificulta no momento que ele diz que a liberação da maconha vai diminuir o tráfico. Porque é o seguinte, esse tráfico não vai diminuir, e o jovem da favela, ele não vai ficar sempre na mão também do traficante? O mercado negro da droga, da maconha no caso, não vai sempre existir? Mais ou menos como é com cigarro hoje. Mais ou menos como é com a bebida alcoólica. Muita gente, às vezes, que ela está tomando uísque, parece o uísque aqui, tá meio diferente. É um uísque falsificado, e o cara pagou caro por um 12 anos de terceira e quinta categoria. É falsificado o uísque. Rapaz, essa vodka aqui que disseram que era tal, não é. Né? Então, assim, mesmo jeito, você pode, que ao legalizar a maconha, por exemplo, que vai ser vendida em farmácia, que vai pagar imposto, pode ser contrabandeada? Pode. Não, inclusive, eu acho que pode ser plantada em casa. Ora, se o cara planta chá de boldo, se for legalizada, pode plantar em casa. Agora, quando legalizar, caboclo, pode ter certeza. Quando o Brasil legalizar, não vai permitir plantar em casa. Sabe por quê? Para o cara poder comprar, poder dar lucro. É por isso que quando legalizar, não vai permitir plantar em casa. Mas o que acontece? Pode ter o contrabando? Pode. Como tem do álcool, como tem do cigarro. Pode, mas o grosso do mercado vai ser um mercado legalizado e que, inclusive, o governo deve botar um imposto grande, como é o imposto sobre cigarro, botar também
sobre a maconha quando for liberada, botar um imposto grande sobre a maconha, e a partir desse imposto, o próprio governo construir, com os recursos que vier desse imposto, centro de recuperação, né, para viciados. Uma coisa é a pessoa consumir recreativamente a droga, esporadicamente. Outra coisa é o viciado. O viciado ele vai consumir o dia todo, a hora toda, como uma pessoa que bebe. Se você andar pela rua, você vai observar que tem pessoas que bebem de manhã até a noite. Você chega de manhã no mercado, a pessoa está bebendo. Você chegou de tarde, está bebendo. Encontrou no dia, está bebendo. Então, quem é o viciado faz isso. Enquanto a maioria das pessoas não. Eu tomo um vinhozinho. Quando terminar aqui, vou tomar uma tacinha de vinho. Eu tomo um vinhozinho que, inclusive, faz bem para a saúde. Um vinho seco, ajuda a gente a controlar a saúde. Tomo meu vinhozinho, acabou. Vejo meu futebol, petiscozinho ali. Mas já tem gente que vai tomar uma garrafa, 2, 10, virar a noite tomando, passar o dia tomando, faltar o trabalho. Não é? Tomando cervejinha quando vou na praia. Não estou dirigindo, se tiver, não tomo. Isso é uma coisa. Agora tem gente que não vou tomar não. Vou tomar só uma, aí toma 2. Vou tomar só 2, toma 3. Aí é o vício. Do mesmo jeito que o vício atinge quem consome o álcool, vai atingir quem consome a cannabis. E aí a sociedade vai ter que ver como regular isso, como controlar isso. E na minha leitura, não é proibindo, não é tornando crime que a gente controla. Mandar um abraço para Lucas Gutierrez, daqui de Santa Rita, que é do PSOL também. Mandar um abraço para a Flávia e Edivan. Professor, recentemente o ex-presidente Lula disse se eleito buscará regulamentar a mídia. E é um sonho antigo do PT, já eles tentaram quando foram o governo. O que o senhor pensa sobre regulamentar a mídia? Há necessidade de regulamentação da mídia? Bom, primeiro, eu acho que isso é farofa de Lula. Eu gosto de Lula, pretendo votar nele para presidente, mas acho que ele não tem coragem. Ele foi presidente 8 anos e não fez. Ele foi presidente 8 anos e não fez. Mas eu acho que precisa regulamentar a mídia, assim. Democratizar a mídia. Eu acho que a palavra certa é democratizar os meios de comunicação. Porque a mídia ela precisa funcionar de forma tal que ela leve informação. Que ela proporcione a informação. E não que ela construa narrativas e torne essas narrativas verdades. E quando ela quiser, ela busca desconstruir a narrativa que ela fez. Então, democratizar a mídia, né, não é você fazer a censura. Pô, democratizar a mídia para você é ótimo. Para você é uma maravilha. É ruim para o dono da TV Cabo Branco. É ruim para o dono da TV Cabo Branco. É ruim para Roberto Cavalcante. Porque quando o programa dele colocar um pobre que foi preso em Santa Rita com 5 cigarros de maconha no bolso, quando os apresentadores que gostam de espetacularizar a pobreza e a miséria, botar no ar, no outro dia o advogado vai lá, entra com um pedido de resposta e o tempo que tem para aparecer no programa deles vai ter para a defesa do cabo. Porque hoje isso não acontece. Quando é pobre, eles botam na frente, acaba com a pessoa, e aquela pessoa que está ali exposta, ela pode ter cometido erros, e ela tem direito à defesa, e se ela cometeu erros, a sociedade vai julgar, e se ela for culpada, tem que punir. Se for preso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de cadeia, é a justiça que vai decidir. Mas não pode ser por antecipação. E na hora que você expõe ali aquelas pessoas, você expõe ela, o pai, a mãe, os filhos, a família, está todo mundo exposta. Antes da pessoa ser julgada e condenada, já está sendo julgado e condenado por esses programas sensacionalistas. E aí, meu amigo, tem uma coisa que vem sempre à minha lembrança. Não sei se você lembra. Teve um caso da escola de base, chamada Escola de Base em São Paulo. Uma escola lá em São Paulo, onde os proprietários, descendentes de japoneses, se eu não me engano, foram acusados de apoiar, né, abusos sexuais contra criança na escola. A escola foi apedrejada, eles também. E 20 anos depois, eles foram inocentados. Mas a mídia mostrou isso como sendo verdade. Enquanto se passava 10 horas
O cara mostrando aquilo ali ao vivo. Porque a informação é o seguinte, você chega, diz, fala, eu já entendi, você vai fazer outra coisa. Mas o que fazem os programas sensacionalistas? Passam 2, 3 horas falando só daquela coisa ali. E o outro lado pouco é ouvido. Então, a democratização da mídia vai permitir que as pessoas coloquem as suas versões. Se você for acusado, você tem direito de defesa. Então, é isso que a democratização da mídia vai permitir. Não é nada mais do que isso. E aí, a informação vai circular ainda melhor. Por quê? Porque a informação ela vai ser importante estar na TV Globo, como vai ser importante estar no programa também do Arlindo Caboclo, como vai ser importante estar no programa do meu amigo João Costa, que passa no meu dia, que é meia dúzia de 3 ou 4 no Facebook. Então vai circular a informação. Enquanto a mídia tiver o monopólio e o controle, são 7 famílias no Brasil que detêm isso. Enquanto eles tiverem o controle, todo o recurso vai sendo carreado para eles, enquanto os programas que são colocados como independentes são sufocados. Então, por isso que é importante democratizar os meios de comunicação. Lembrar as pessoas que a live ela fica disponível no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. Então, aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá no canal Cipuada Nordestina e se inscrevam. Tem alguns vídeos bem legais sobre o Nordeste e também tem algumas cipuadas em alguns políticos. Mas as cipuadas são daquilo que eu penso, como pessoa, como cidadão e como sociedade. Então, é um depoimento meu. Então, o pessoal que gosta de algumas cipuadas, vão lá no Cipuada Nordestina e se inscrevem. Professor, o senhor em 2010 foi candidato ao governo da Paraíba, tendo o projeto do socialista Ricardo Coutinho, saindo vencedor na eleição. Que análise o senhor faz dos governos de Ricardo Coutinho? Essa é uma boa pergunta, meu amigo Arlindo Caboclo. Veja, a Paraíba não tinha tido até então uma experiência de um governo cujo líder, cujo governador, porque o governo é bem mais amplo, né? O governador é só um, é o principal, mas o governo envolve secretários, envolve várias estruturas. Mas a gente não tinha tido ainda na Paraíba um governo de estado cujo líder viesse do meio popular, viesse do campo das esquerdas, como foi no governo de Ricardo Coutinho. Enfrentou algumas dificuldades, pegou o estado em situação difícil, conseguiu, no seu governo, dar andamento a algumas questões no estado, conseguiu fazer alguns investimentos importantes para o estado, mas, por outro lado, né, também no governo de Ricardo, você vai ter aí uma política privatizante, por exemplo, na área da saúde, quando ele colocou a Cruz Vermelha para tomar conta do hospital de trauma. Depois fez isso com outros hospitais no interior do estado. Depois, essa mesma lógica que foi utilizada para a saúde, também foi utilizada para a educação, onde terceirizou o setor de gestão da educação pública do estado. Então, essa é uma crítica dura que nós fazemos ao legado do ex-governador Ricardo Coutinho, né, no estado da Paraíba. Por outro lado, também nesse período que ele foi governador, em parte desse período, né, eu estava também como membro da direção do EPB, que é a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, e nesse período teve uma contenção muito grande de recursos na própria universidade. A universidade quase fechou campi por causa desse corte de verba da educação pública superior. O governo do estado, na sua relação com o servidor público, também foi uma relação muito difícil. Foi um governo que não valorizou o servidor público do estado da Paraíba, o governo de Ricardo Coutinho.
Então, essas são algumas críticas que a gente tem em relação ao governo do Ricardo, em que pese a postura dele do ponto de vista da política mais ampla, em que pese a postura dele contra o golpe de 2015, na luta pela democracia, mas no governo de Ricardo nós temos essas críticas também a colocar. Mandar um abraço para Idros Felipe, é um grande analista político aqui de Santa Rita, e vez ou outra ele está fazendo análise política aqui comigo, e mandar um abraço para a Nath Silva também, que está nos acompanhando. E a Operação Calvário, que pegou o Ricardo Coutinho, ele é uma vítima da justiça ou realmente aconteceu? O que é que o senhor pensa sobre isso? Caboclo, a gente está vivendo um período onde a justiça acabou sendo usada para construir narrativas e para mudar composições políticas e para mudar hegemonias políticas. Então a justiça ela tem sido muito usada para isso no Brasil recentemente. Então, com relação à Operação Calvário, eu confesso para você que eu não peguei informações mais precisas para ler, para apurar. Eu avalio que o governador tem todo o direito de defesa, ele tem negado as acusações, tem recorrido na justiça, que em algumas iniciativas do ex-governador, ele foi atendido, em outras não. Eu prefiro aguardar o julgamento da justiça em primeiro e em segundo graus, para ter mais acesso a informações. O que circula na mídia, o que a mídia mostrou nas entrevistas de gravação, realmente são gravações comprometedoras. Não vou negar, não vou dizer que não são comprometedoras. São comprometedoras. Cabe ao ex-governador explicar na justiça todas aquelas questões que estão ali colocadas e a justiça avaliar. Então eu prefiro aguardar a decisão da justiça, mas acredito que a justiça tem que fazer o seu papel, investigar, Ministério Público fazer denúncia, a justiça investigar e chegar a um denominador. Mas, por enquanto, eu prefiro aguardar a posição da justiça para ter um resultado mais consolidado disso. Mas eu acho que tem de ser investigado, sim. Como é que o senhor vê o governo João Azevedo? Ele tem o DNA de Ricardo Coutinho, mas tenta a todo custo se descolar do Ricardo Coutinho. Rapaz, politicamente é difícil, cara. Politicamente, você pegar quem esteve com o Ricardo nos seus governos e assumiu posição de destaque, quem é que se mantém com o Ricardo hoje? Quem se mantém com o Ricardo hoje? Luciano Agra, que era um aliado fortíssimo de Ricardo, eu lembro, eu era do PT nessa época, era um aliado fortíssimo de Ricardo. Rompeu com o Ricardo, ainda na prefeitura. Para não falar outras pessoas, que eu não citei Luciano Agra em memória, e todo respeito também ao ex-prefeito, que já partiu. Se você pegar outra liderança, o próprio Alexandre Urquiza, que foi um aliado importantíssimo também de Ricardo, na época que Ricardo foi do PT, depois que Ricardo saiu, foi prefeito. O Bira, que foi vereador em João Pessoa. Não é só trazendo alguns. O João Azevedo, que ele elegeu governador. E aí, eles é que tem que falar, porque é que eles rompem. Eu não vou fazer aqui ingerência na vida dos outros, só colocando os fatos que aconteceram. Os fatos que aconteceram. E aí eles hoje estão rompidos, e aí realmente o João Azevedo, ele vem desse campo aí do ex-governador Ricardo Coutinho, mas no momento de conjuntura que a gente vive, eu acho que o governo João tem buscado, de toda essa dificuldade que a gente está passando, de uma pandemia e de posturas de um governo federal que tensiona sempre no limite da democracia, no limite do razoável. Você tem um governo de um estado pobre como a Paraíba, que de certa forma
tem buscado manter a Paraíba funcionando nesse período. E aí eu pego os dados da pandemia, em todos os problemas, a gente tem conseguido, a gente passou por um momento muito difícil, mas não chegou a afundar. Acho que isso, em parte, sim, deve-se à ação também do governo, mas, por outro lado, né, é um governo também que não avança. Né? Apesar de ter o DNA, como você disse, mesmo tendo o DNA de Ricardo Coutinho, hoje é um governo muito refém das oligarquias do estado da Paraíba. É um governo que você não vê também iniciativas do governo de João Azevedo, por exemplo, para ampliar, né, para melhorar de uma forma mais significativa a nossa educação básica. Tudo bem, vai dizer, não, mas teve a pandemia, teve todo investimento na pandemia, tá certo. Mas qual é a política do governo, né, para melhorar a nossa educação? Não é escola integral, tá bom, como? Né? O que é que a gente tem de novo aí? Qual é a política do governo para a inclusão social? Como pensar também o desenvolvimento da Paraíba para além de João Pessoa, porque a Paraíba não é só João Pessoa e Campina Grande. Como é que o governo pode estabelecer parcerias com o EPB, com o FPB, com o FCG, com o IFPB, para que a nível de Estado a gente consiga promover desenvolvimento também em outras regiões do Estado? Porque a pandemia vai passar, vai dar uma trégua. Aí quando ela passar, quando ela der uma trégua, a gente vai pensar os projetos têm que ser pensados agora, tem que ser discutido agora, tem que ser construído agora. Então, o governo João, ele não avançou, ele não saiu disso aí. Ele vive do que ficou a reta final do governo anterior, tem buscado dar manutenção, né? Mas não teve avanços significativos ainda em relação ao governo do governador João Azevedo, que eu repito, né, apesar de tudo, tem feito um esforço para manter o Estado funcionando. Mas ele não avançou muito, né, em relação às necessidades do Estado da Paraíba. Professor, o Congresso aprovou um fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Em política, quem conhece um pouco de política sabe que aquilo dali era o bode na sala. Eles jogaram lá para cima para depois diminuir isso. O que o senhor pensa a respeito do financiamento público de campanha? O senhor é a favor ou é contra? Caboclo, eu sou a favor do financiamento público de campanha. Não desse valor que eles aprovaram. Agora, como o financiamento público de campanha? Não é um financiamento para você ir aumentando cada vez mais os recursos e os gastos. Como é que tem que ser uma campanha, Caboclo? Uma campanha tem que ser... São quantos candidatos a governador? São 5. Os 5 tem que ter ao mesmo tempo. Qual é o tempo de televisão? É 2 minutos para o candidato a governador falar? É 2 minutos. Então é assim, ó, tete a tete, como tá eu e tu aqui, entendeu? Não tem que estar contratando grandes estúdios, grandes marqueteiros, megas produções. Cara, tem guia eleitoral que é melhor do que novela. Se você pegar o guia eleitoral, e aí, se me permite, se você pegar o guia eleitoral de Cássio Cunha Lima, para governador, para senador, se você pegar o guia eleitoral de Ricardo Coutinho, para governador, nas 2 campanhas, de Zé Maranhão, o guia eleitoral de Lula para presidente, de Dilma, de Aécio Neves, somente as novelas da Globo superam, as do SBT perto de lavado. As da Record, então, nem se fala. Então, essas megaproduções não pode ser com dinheiro público. O recurso público, eu acho que o financiamento deve ser público, deve. Para você poder pagar um estúdio, poder fazer material impresso, poder fazer a campanha funcionar para o eleitor lhe ver. O que eu estou dizendo aqui para vocês que estão me assistindo ou que vão ver depois no IGTV, eu digo na frente de uma câmera, numa entrevista, num rádio, como candidato, em qualquer lugar. Eu não precisei ter o finado Duda Mendonça por trás de mim para dizer o que eu ia dizer. Então, recurso público não pode ser utilizado para fazer campanhas milionárias. Mas uma campanha onde cada candidato a governador, um dia na semana vai lá e fala 2 minutos com o povo. Pronto. Se tiver 5 candidatos, deu 10 minutos, já deu ali o tempo, já falou com o povo. Cara a cara, tete a tete. Sem aquela história de estar botando visão aérea disso, visão aérea daquilo, fazendo montagem, falando, apresentando proposta. Para isso não precisa de fortunas.
Mas por que eu sou a favor do financiamento público? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, Caboclo. Não existe. Se alguém não pagar a campanha, quem é que vai pagar a campanha? Vai pagar a campanha vão ser as empresas de ônibus, vão ser os empresários do setor de construção civil. São esses que vão pagar a campanha. O cara vai bater a portinha lá de dono de shopping, vai bater a porta de dono de empreiteira para pegar dinheiro. E quando virar deputado, senador, vereador, vai trabalhar para quem? Para o povo ou para quem pagou a campanha? Vai trabalhar para quem pagou a campanha. Então, campanha, eu acho que tem que ser com recurso público, porque depois de eleito, o seu compromisso tem que ser com o povo. Eu posso até não concordar com suas ideias. Eu sou um cara de esquerda, o outro pode ser uma pessoa de direita. Mas ele vai representar as ideias dele, a opinião dele, livremente para o eleitor de direita que votou nele. E na hora que ele é eleito, mesmo de direita, com financiamento das grandes empresas, ele vai representar o interesse das grandes empresas. Não vai representar o interesse dos eleitores de esquerda, nem vai representar os interesses dos eleitores de direita. Então, para representar o povo, tem que ser financiado pelo povo. Mas, repito, não é imoralidade que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Tá prestes também a ser aprovado o novo Código Eleitoral, que na minha visão está saindo um monstrengo aí. Mas aí é um debate muito longo para a gente pegar ponto a ponto. Eu só quero perguntar, fazer uma colocação. Estão pretendendo acabar com o fim das coligações. O senhor é a favor ou contra o fim das coligações? No caso, eles estão querendo trazer as coligações de volta, né? Eles acabaram e agora querem retomar, desculpa, eles querem retomar a volta das coligações partidárias. Caboclo, eu acho que a gente não precisa das coligações no Brasil, porque as coligações acabaram sendo utilizadas para negócios políticos. O princípio da coligação é interessante, acabou sendo utilizada para negócio político. Agora, pode até ter, por exemplo, para executivo, mas o tempo de cada partido não deve somar para a televisão, por exemplo. Você não pode impedir, por exemplo, as pessoas que são do Patriota e votar em Bolsonaro para presidente. Se o Patriota quiser se coligar com o Bolsonaro, se ele votar para o PSL e ficar Patriota e PSL apoiando Bolsonaro para presidente, é legítimo isso, porque eles pensam mais ou menos parecido. Mesma coisa, não pode apoiar, não pode impedir o PSOL, PCdoB, PT, de buscar também votar em Lula para presidente, porque pensam parecido. O que eu acho que não deve fazer é somar o tempo do Patriota com o PSL, do PSOL e do PCdoB com o PT. Se Bolsonaro está no PSL, é candidato à reeleição com o tempo de televisão do PSL. Se os outros partidos apoiarem Lula, Lula vai ser candidato a presidente com o tempo do PT. Ponto. Porque na hora que você soma o tempo, isso vira moeda de troca. O presidente nacional de um partido de pequeno diz, eu apoio fulano de tal, mas... Então isso tem que parar. Mas em relação às coligações, eu vejo com bons olhos, Caboclo, a alternativa que foi apresentada. Já foi votada, acho que inclusive aprovada no Senado e na Câmara. Vai para Bolsonaro vetar ou não, que é a história da federação. O que é a federação? Parece com a coligação. Porque junta todo mundo para disputar a eleição. Eleição de deputados, por exemplo. Você vai juntar 4 partidos, né? PSOL, PT, PCdoB, Rede, por exemplo, esses 4. Não, vamos estar juntos para disputar a eleição. Vamos estar juntos? Vamos. Então, vocês têm a obrigação de ficar 4 anos juntos. Entendeu? Não é assim. Fez a coligação, disputou a eleição e depois acabou, não. Fez a coligação. Na hora que fizer a coligação, que registrar no TRE, já vai dizer quem é a direção dessa federação de partidos. Quem é o presidente dessa federação, quem são... É quase como um outro partido. Quem é o presidente e quem são os dirigentes dessa federação. E tem que estar junto. Então, o ano que vem para deputado, por exemplo, foi feita uma federação na Paraíba, elegeu 3 deputados federais, os 3 vão ter que votar junto. A bancada vai ter que votar junto. A bancada vai ter que votar junto. Está entendendo como é que funciona a coligação?
Coligação se junta, cada um elege o seu, no outro dia cada um na sua. A federação não. Ela fortalece a democracia porque ela permite que a coligação foi feita, sei lá, PSL, Patriota e sei lá, DEM. Depois da eleição, eles vão ter que estar juntos. A bancada no Congresso fez 100 deputados? Fez 100 deputados. Vão ter que quebrar o pau depois das reuniões, mas vão ter que ter uma posição só. E na federação também. Então, isso eu acho que é legal. Agora, a coligação como existia, eu discordo. Só para lembrar que o código, esse novo código eleitoral, ele será colocado em votação, acho que na quinta, amanhã ou depois, para depois ir ainda vai para o Senado, para depois ir para o presidente. Só para fazer a colocação. Agora vamos para o campo nacional. Professor, como é que você, para o senhor fazer uma análise do governo federal na conjuntura tanto nacional como na conjuntura internacional? Rapaz, o atual governo federal não existe. Quer ver como ele não existe? Você tem, nós estamos no terceiro ano do governo Bolsonaro. Qual setor que funcionou? A gente chama ele de genocida. Pelos milhares de brasileiros que morreram, principalmente devido ao atraso da vacina no Brasil. Mas aí quem defende Bolsonaro dizer, não, tudo bem, ele errou na vacina, ele demorou a história da vacina, falou muita besteira, muita bobagem, mas em tal setor ele foi bom. Onde? Não tem. Na economia, desastre. A culpa foi da pandemia. Foi não. Em 2019 não teve pandemia. O Brasil cresceu 1%. Não teve pandemia. Ele conseguiu ser pior do que Temer em 2019. E já alimentando o golpe. Já alimentando o golpe, com os doidinhos dele indo pra rua, falando mal do STF, não sei de quem, já alimentando o golpe. 2020, alimentando o golpe o ano inteiro e brigando contra a ciência. E quando o mundo todo estava caminhando de um jeito, ele estava caminhando de outro. Babão de Temer. De Temer não, babão de Trump. Para ser educado, né? Porque na mesa de bar acaba de dizer outra coisa. Mas aqui acaba de babão de Trump. Por quê? Trump enchia tanto o juízo dele, ele ficava repetindo essas baboseiras contra as vacinas, contra as máscaras. Mas Trump, quando saiu dos Estados Unidos, deixou os States abarrotados de vacina para vacinar todo mundo. Trump só foi incompetente para administrar a pandemia e foi incompetente para aplicar as vacinas. Porque quando Biden entrou, em menos de 100 dias, decolou a vacinação. Então não avança mais porque o povo lá, muita gente não quer tomar. E Bolsonaro foi incapaz de negociar com o Trump, antes dele sair, para ele fornecer pelo menos 20 milhões daquela vacina para o Brasil. E enquanto Bolsonaro engolia a corda de Trump, Trump comprava as vacinas. Então Bolsonaro não funcionou na saúde, Bolsonaro não funcionou na educação, Bolsonaro não funcionou no sistema, no turismo, na indústria. Em lugar nenhum. Não tem um ponto concreto. É tanto quando você vai conversar com ele, eles dizem, não, mas aí, quando você conversa com os apoiadores de Bolsonaro, o que eles dizem? Mas com Lula foi pior. Com Lula foi pior. Primeiro que não foi pior, né? E segundo que ele não tem outro argumento. Então, assim, não tem o que falar. O que tem que falar é um governo que não respeita a democracia. Bolsonaro mostra que não estava preparado para assumir o governo do Brasil. Não tem condição de gestar esse país, está levando o país ao caos. O próximo governo que assumir vai ter uma batata quente enorme na mão para poder tentar arrumar a casa. Bolsonaro destruiu tudo que foi feito em 30 anos, tudo ainda não, mas muita coisa foi feita em 30 anos de fortalecimento do Brasil. Não é à toa que ele pegou o Brasil ali, bem colocado, no grupo das maiores potências econômicas do mundo. O Brasil saiu entre os 6 de Lula, Bolsonaro pega ali, se eu não me engano, em 9. Em 2019, o Brasil deixou de estar entre as 10 maiores potências econômicas do mundo, entre os 10 maiores PIB,
Hoje é a 12ª, daqui a pouco vira a 14ª economia. Se Bolsonaro fosse reeleito, que o povo brasileiro não vai fazer essa loucura uma segunda vez, ele ia terminar o governo dele, a gente fora do G20. Não era do G8, é do G20. De tanta incompetência. Você podia ter um político de direita competente? Podia, e tem vários competentes. Eu posso não concordar, mas não vou dizer que o cara é incompetente. Mas Bolsonaro é incompetente e está querendo dar um golpe. Só não vai dar porque não tem a maioria das Forças Armadas com ele. Ele pinota, corre para um lado, corre para o outro, mas não tem. Ele mudou o ministro da Defesa por quê? Porque ele queria botar alguns pau-mandados para fazer o que ele quer, porque os outros não queriam fazer. Foi só por isso que ele mudou há 3 meses atrás. Em 2022, Nelson Júnior terá 2, 4 ou 5 números estampados nos santinhos? Essa é boa. Essa foi boa. Acabou. Eu estou discutindo com alguns colegas, alguns companheiros. Minha disposição é disputar aí com os 5 números, né? Minha vontade é disputar aí com os 5 números. Eu me coloco como pré-candidato, né, como pré-candidato a estadual, a deputado estadual. Mas tudo isso depende de como a gente vai construir partidariamente. Mas a minha predisposição, né, eu me coloco como pré-candidato a deputado estadual, que eu acho que a gente tem como contribuir nesse debate na Paraíba. Né, acho que a gente pode colocar uma representação na Assembleia Legislativa e fortalecer um debate do campo progressista no estado da Paraíba. Então, essa é a nossa disposição para 2022. Professor, eu queria agradecer demais a nossa conversa aqui. A gente já passou mais de 1 hora conversando. A gente tem divergências, mas o campo democrático é exatamente das divergências. E aqui o Live Entrevista é exatamente para levar as divergências, seja comigo, seja com a população, seja com aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Mas antes de terminar, nós temos aqui o momento cipuada. Eu digo uma palavra, uma pequena frase, e o senhor de uma cipuada só também responde. Vamos lá? Lembrar aqui quando era guri brincar dessas coisas, diga aí. Lembrar, se eu me dou bem nessas brincadeiras, eu sempre perdia, mas vamos ver. Um lugar. Um lugar. Rapaz, João Pessoa. Uma tristeza. Mortes. Uma alegria. Meu pai, por exemplo. Uma alegria. Nascimento dos filhos. Um arrependimento. Nenhum. Um Não lembro, não. Um político. Um político. Plínio de Arruda Sampaio. Foi longe. Socialismo. Socialismo. Ou barbárie. Capitalismo. Morte. Estados Unidos. Grande potência. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Sentido da vida. Vitor Frankl. Amigos. Muitos. Família. Tudo. Liberdade de expressão. Plena. Uma saudade. A infância que não volta mais. A vida. Só nota vida. A vida. Se renova. Deus. Centro do universo. Criador de todas as coisas. Nelson Júnior. O político. Um político progressista. Defende o que acredita. Idealista. Professor, muito obrigado. E deixe sua mensagem, suas palavras. Eu já de antemão agradeço demais a nossa conversa. E muito obrigado mesmo. E deixe sua mensagem aí para as pessoas que nos acompanharam e também vão nos acompanhar tanto no canal Cipuada Nordestina como no IGTV. Mas, mais uma vez, obrigado, professor. Eu quero lhe agradecer, Arlindo Caboclo, pelo espaço, né, da gente poder estar aqui, trocando ideias, dialogando, conversando com as pessoas que lhe acompanham. E quero dizer
para o seu público, né, que o Brasil vive um momento difícil, né? Que o ponto central nesse momento é a defesa da democracia, é a defesa da vida. E dizer que talvez muitos de vocês que estão me vendo agora esteja passando por um momento de dificuldade. Tenha perdido entes queridos durante essa pandemia, amigos, pessoas próximas de vocês, mas dizer que, por mais que a situação pareça insuperável, amanhã o sol vai nascer. E quando nascer, é um novo dia. Sempre vale a pena viver e sempre vale a pena continuar tentando. E a coisa só melhora se a gente fizer diferente. E fazer diferente, nesse momento, é continuar defendendo a democracia e, em 2022, fazer escolhas diferentes para mudar o Brasil e para fazer o Brasil e a Paraíba caminhar. É isso, obrigado e saúde e vida para todos nós. E fora Bolsonaro. Obrigado, professor. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina.